Fala família, bom dia. Hum. Bolo de aipim, de mandioca, de macaxeira. Café, ó, quentinho, feito na hora. Ainda tá coando ali. Tem uma história para te contar. Presta muita atenção. Acabei de deixar minha esposa ali na parada. É sobre o homem rico. Você crê que Cristo é Deus e Deus é Cristo? Porque Cristo e o Pai são um único ser? E que antes de Cristo existir, existiu o Verbo, e nada que foi feito que seus olhos vê poderiam ser feito sem a presença do Verbo. E Verbo era Deus e se fez carne entre os homens. E quem se fez carne entre os homens foi Cristo, e Cristo era o Verbo e o Verbo era Deus. Conseguiu entender? Então a palavra de Cristo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Cristo. Eu e meu Pai somos apenas um. É complicado, né? O vídeo fica longo. Enfim. Fala sobre o jovem rico que perguntou para Deus o que ele precisava para ser salvo. E ele era uma pessoa exemplar. Muito exemplar, 100% correto. Porém, tem dois pontos essa palavra aqui, mas vamos tentar entender o mais breve possível. Então Cristo falou: vá, pegue tudo que tenha, venda e dê aos pobres, divida com os pobres. Então ele deu 2 passos para trás, olhou a Jesus Cristo, Jesus Cristo, e venha e siga-me, né? E siga-me. Ele tinha que abrir mão de tudo que ele tinha, assim como os apóstolos fizeram, né? E seguir Jesus. E ele não conseguiu fazer aquilo. E aí Cristo falou assim: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas muitas pessoas usam essa palavra para distorcer ela. Gravar vídeo comendo não dá certo, né? Distorce ela de vários sentidos. Uns tentam utilizar ela para poder pegar dos outros de graça. Uma vez a pessoa usou essa palavra comigo: mas Cristo me falou para você repartir de graça. Entende a malícia da palavra da pessoa? A pessoa quer tomar, presta atenção, o dinheiro está no coração daquele que pede, não é daquele que tem. Ele não tem dinheiro, mas ele quer dinheiro e usa da palavra para tirar dos outros. Entendeu? Então quem reparte, quem tem e transborda, né, sobre a vida do outro, Deus dá mais. Mas quem é aquele que tem, mas não consegue transbordar, ele é que nem uma árvore dentro de uma casa. A árvore, ela para de crescer porque não tem para onde ela crescer. Isso aqui é o teto que a pessoa coloca sobre si mesma porque ela não quer liberar. Imagine uma árvore que dá fruto e ela mesmo querer comer o próprio fruto. Não faz sentido. O fruto da árvore nunca foi para a árvore, sempre foi para servir o próximo. O fruto é para o próximo, não é para ela mesma. Entendeu? Se você põe uma árvore aqui dentro, ela limita ela não vai crescer. Igual se você planta uma árvore lá no jardim, ela explode, entrega o melhor resultado que ela puder, de acordo com a circunstância e o contexto que ela tem. Enfim, teve um outro, né? Bem, sobre esse jovem rico, deu para ficar bem claro, né, que como é que ele fosse uma pessoa boa, a coisa mais importante para ele, acima de Deus, era o dinheiro. E só nós mesmos conseguimos responder isso para nós. Porque a gente fica falando para os outros que não, que quer Deus, mas no seu coração, realmente, quem é? É Deus ou é o dinheiro? Porque se for Deus, as tuas atitudes estão alinhadas com Deus e não ao dinheiro. Você tem medo de perder o que você tem? Uma vez um lavrador teve uma cultura, né? Um resultado incrível. E ele falou assim: eu tenho que aumentar os meus celeiros, porque eu não tenho aonde guardar. Então ele destruiu tudo que tinha e construiu de novo e aumentou o celeiro. E foi fartura.
né? E ficou ali alguns anos, até que um dia Deus visitou ele e falou: hoje a sua alma vai ser cobrada. O que você tem para me dar? Meu Deus. Aí, por mais fartura que ele tivesse, riqueza que ele tivesse acumulado, não tem como negociar com Deus com isso. Tudo vai ficar, não tem valor para Deus. As obras que ele poderia ter feito com aquilo que ele conquistou é o que ele tem para entregar. O que nós temos feito? Aí tu vê o que está ligado com Deus e o que está ligado com dinheiro. Tudo que eu faço para quê? Né? Eu consigo abrir mão do dinheiro, tu vai entender. Quando eu não quero abrir mão, é o momento de eu abrir mão. Não estou falando para sair distribuindo dinheiro para os pobres. Não se trata disso. Se trata de você saber o que é bom, né, diante dos olhos de Deus. Né? Deus está nas esquinas, está em qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer momento. E ali ele vai estar te testando. Está do seu lado, está em pessoas que estão do seu lado, pessoas que às vezes estão te ajudando. Então a gente tem que saber e ter a capacidade de buscar em Deus, né, o que é melhor. Por exemplo, você perguntar para que existe esse frasco, né, talvez ele vai falar várias coisas, mas o propósito dele é guardar a pimenta e me servir. Foi para isso que ele foi criado. Né? Mas para ele saber o propósito dele, ele tem que perguntar para quem criou ele. A pessoa que criou isso aqui tem só um propósito para ele: colocar pimenta e servir para o cliente. Entendeu? Mas para você saber o propósito, você tem que perguntar para quem? Para quem criou. Quem criou você? Se você acredita em Deus e crer nele de verdade, quem criou você? Deus? Então por que Deus te criou? Então começa a perceber que, é o frasco de pimenta vivendo a vida que ele quer, do jeito que ele quer e para ele, não para os outros. Não importa se quem criou esse frasco de pimenta tinha a intenção de me servir pimenta. Ele não quer isso para ele. Ele quer fazer outras coisas. Ele quer ir tocar a vida dele, fazer o que ele quiser, menos servir pimenta. Não é isso. A vida é dele, ele faz o que ele quiser. E não o que eu comprei, né? E o cara que fez ele. Enfim, é assim a vida de muitas pessoas, né? São frascos de pimenta, aonde meu propósito, né, seria servir pimenta. Ficou até meio estranho, né? Mas enfim, é mais sobre isso. Por que Deus quer eu aqui? Qual seria a intenção de ter o John aqui? Simples, né? Deus quer que a gente ame Ele, independente do que Ele é. Imagine o poder que Deus tem. Muitas pessoas conversam com Deus porque tem medo de Deus. Tem medo do inferno. E por causa de ter medo do inferno, quer ficar com Deus. Não tem nada a ver. Imagine Deus que tem uma pessoa do lado dele que está ali não porque ama ele, mas porque tem medo de ir para o inferno. Cara, não é o propósito. Se coloca no lugar de Deus. Por que tu vai ficar com uma pessoa do teu lado que está ali, e Deus sabe que ele está ali, não porque ama ele, mas porque não quer ir para o inferno? Entendeu? Temei somente ao Senhor. A pessoa está temendo o inferno. Como é que você pode temer algo que Deus criou? Não tem como você temer a criação. Você tem que temer o Criador. Entendeu? Então o propósito de tudo é que Deus tenha pessoas que amem Ele de verdade, do lado dele, sem interesse no que Ele pode fazer, no poder que Ele tem. Por exemplo, eu converso com Deus como se eu estivesse conversando com um amigo. É como se esvaziasse o poder de Deus ao ponto de eu estivesse conversando como estou conversando com você. Consegue entender? Seria mais sobre isso. Deus, tendo toda essa grandeza, pudesse conversar com você assim como você conversa comigo. Sabendo que você está conversando com Ele sem ter medo do que Ele pode fazer contra ti. Que você ama Ele independente do que Ele pode te dar. Entendeu? Aí como você ser o cara mais rico do mundo e não saber que se as pessoas que estão na sua volta por causa do que você tem, do que o seu dinheiro consegue entregar para elas, ou porque realmente elas te amam, independente do dinheiro que você tem. Consegue entender? Isso é bem simples. O cara mais rico do mundo é cheio de pessoas em volta dele. Mas se esse dinheiro acaba, quantas pessoas vão ficar em volta dele? Consegue entender? É essas pessoas que Deus procura. Entendeu? O dia de Deus, o poder de Deus nunca vai acabar. Mas essas pessoas sim. Ele sabe. Entendeu?
Então, o que tem valor para Deus? Deus coloca na nossa mão ferramentas que nós podemos fazer obras, cujas obras serão apresentadas diante dele. Claro, isso tem que ter importância para você. Se não tem, também não faz sentido. Mas se tem importância, o que vem depois dessa vida, a coisa mais importante que você tem que saber é o que você tem feito com aquilo que Deus colocou na sua mão. Às vezes não se trata de mudar o mundo. Você não tem essa condição. Deus não te deu essa condição por causa da pessoa que você é. Porque Ele conhece seu coração, conhece o meu coração. Mas é o que a gente consegue transformar em nossa volta, com as pessoas que amam a gente. Que tem pessoa que quer transformar a vida de pessoas que nem amam ela e nem conhecem ela, ou não se importam com ela, porque elas gostam da pessoa. E às vezes nem gostam, mas deixam de olhar para as pessoas que estão ao lado dela. E transformar a vida dessas pessoas que estão ao lado dela. Deus está ali te olhando. Quando você olha para os meus olhos, Deus tem olhado para você através dos olhos das pessoas. E Ele vê através dos seus olhos. Então, cuidado. O que você quer depois dessa vida? O que o homem tinha para apresentar para Deus? O que o fazendeiro tinha para apresentar? Nada. Ele simplesmente viveu uma vida boa com aquilo que ele construiu, sem se importar com mais nada. Então ele tinha dinheiro, tinha fartura, mas não tinha obras. Deus vem buscar suas obras. Lá no reino tem galardão. Então lá, até hoje, eu e meu pai trabalham. Então cuidado. Tem um reino, tem muita coisa, vida eterna, que a gente tem que se preocupar. 12 minutos de vídeo, será que isso fez sentido às 6 horas da manhã? Não sei. Enfim, espero que sim. Deu tempo até meu pão de queijo ali cozinhar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Cheguei em casa ontem, tinha esse bolo de aipim ontem, ó. Hoje ele já tá uma forma bem grande. A gente já sabe que tá muito gostoso. É muito gostoso. A grande questão é olhar para si mesmo, analisar si mesmo e se perguntar. Tem muita coisa que está no coração da gente que a gente acha que não pode mudar. Sempre pode mudar. Basta você e eu querer mudar. Ninguém vai mudar a gente, somos nós que queremos mudar. E tem muitas coisas que nós sabemos que fazemos errado. E às vezes a emoção faz com que a gente tome e faça decisões erradas. É esse momento que você tem que ter cuidado. Deus está te observando. No dia que Ele vier, o que você tem para apresentar? Beijo no seu coração. Amo sua vida.